Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast aqui da Martech. E hoje, mais uma vez, a Martech se dispondo a trazer para vocês um assunto muito interessante para nós discutirmos com pessoas igualmente interessantes. Lógico que nós estamos recebendo aqui a Ana Cláudia mais uma vez. Ana, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Obrigado por ter vindo. E estamos recebendo uma visita muito especial, uma convidada muito especial que vai tratar com a gente de um assunto especial. É a doutora Márcia Cristina Sampaio Mendes. Doutora, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e aceitarei tantos quantos me forem feitos. Olha, eu nem sei como é que a doutora Márcia arrumou tempo para estar aqui com a gente, já que o currículo dela, aliás, me passaram como mini currículo. Se esse aqui é o mini, quando a gente vê o currículo inteiro, não sei como é que vai ser, não é? Juíza Federal, titular da Quinta Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, coordenadora do Juizado Especial da Infância e Adolescência de Ribeirão, desembargadora substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, professora universitária, possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, se formou em 1986, não é isso? E tem uma grande experiência já, especialista em Economia Social do Trabalho pela Unicamp, mestre em Direitos Humanos pela UNAERP, pesquisadora no grupo de pesquisa do GEDTRAB da USP Ribeirão Preto. Impressionante a quantidade de coisa que essa mulher tem capacidade para fazer, e é com tudo isso que ela tem para fazer, ela arrumou tempo para vir aqui falar com a gente. Muitíssimo obrigado, doutora. É uma grande honra recebê-la aqui. Eu queria, lógico que a Ana vai nos ajudar na condução dessa nossa conversa, mas eu recebi aqui uma pequena pauta, um pequeno release do que a gente poderia tratar com a senhora nesse podcast, e me chamou muita atenção porque eu fiquei imaginando sobre o trabalho infantil. E aqui tem um ponto aqui que a gente pode falar sobre isso. Me parece que você tem uma especialidade a respeito deste assunto. É, Antigamente, no meu tempo de criança, e muito provavelmente no tempo de criança de todos nós, de nós três que aqui estamos, e também no tempo de criança do Fábio que está ali, nós começávamos a trabalhar com 8, 9, 10 anos de idade. A gente estava empregado, o pai colocava a gente no emprego. No meu caso, por exemplo, comecei com 9 anos, nem o salário eu recebia, era meu pai que ia lá receber para mim, e estava tudo certo. Com o passar dos anos, isso acabou virando um costume tão grande que acabou se transformando em exploração infantil. Por isso, a legislação tomou a frente e se organizou para evitar essa exploração infantil. Hoje, na legislação brasileira, tem um tópico aí, tem um item que prevê aprendizado infantil, que eu não sei exatamente a partir de quantos anos que nós vamos falar disso. Mas eu queria, de uma maneira simples, resumida, de uma maneira bastante sucinta e preferencialmente com a linguagem em que todas as pessoas possam compreender, eu queria perguntar para a senhora, doutora, qual é a diferença que entre o trabalho infantil e a aprendizagem profissional que é previsto pela lei. É fácil de explicar isso de uma maneira sucinta. A legislação separa muito claramente essas duas figuras que você menciona, mas é recente. Por isso que você diz muito bem que nós podíamos trabalhar aos 8, 9, 10 anos. Exatamente. Então, pensa bem, 1988 é muito perto. A Constituição proibiu o nosso trabalho cedo, precocemente, em 1988. E aí ela faz um corte etário, ela fala que quando que nós podíamos trabalhar. E esse corte, essa data, né, essa idade é fixada em 16 anos. 16 anos. 16 anos. Por isso que você disse, você trabalhou com 8 anos. Eu também fui para o mundo do trabalho Possivelmente, cedo, né? possivelmente todos Então, nós. vários. Por isso que hoje é difícil você convencer os mais velhos de que a criança não pode trabalhar. Por Sim. isso que hoje ainda prevalece o mito de que não tem problema nenhum trabalhar. Então, só em 1988 que o legislador, que a Constituição Federal disse, antes de 16 anos, não pode. Mas foi por esse motivo, né, doutora? Porque acabou se transformando. O que para nós, no nosso tempo de criança, era educação, né? Era uma forma que os pais tinham
de nos colocar na vida e de mostrar para a gente, acabou virando exploração, né? Muita gente colocava a criança para trabalhar e ficava em casa dormindo e aproveitava o salário da criança. Eu imagino que tenha sido isso. E percebeu-se que não resolveu o problema da criança pobre, que naquela época a gente pensava assim, ai, como é filho de uma família pobre, talvez seja bom, porque vai tirar essa família da pobreza. Aliás, eu acho que piorou, né, doutora? Porque você tirava o tempo que a criança tinha de estudar. E aí ela, se você deixasse, tivesse deixado aquela criança pobre na escola, ela ia alcançar empregabilidade melhor e ela deixaria de ser E pobre. o problema seria resolvido de uma maneira muito mais eficiente, né? Hoje nós temos, por exemplo, entidades como a Martec, por exemplo, que está aí dando um grande exemplo para a nossa sociedade e prestando um serviço muito grande para a sociedade, que é formando jovens que precisam entrar no mercado de trabalho. Ana, na Martec pode, com quantos anos o jovem pode ir para a Martec para começar a se formar? É isso que a doutora também vai dar uma explanação para a gente. Na forma de aprendizagem, ele pode a partir de 14 anos. A partir de 14 A partir anos. de 14 anos. Aos 16, tem algumas funções que ele pode até ser efetivado pela CLT, sendo seletista. Mas salvo algumas funções, com Entendi. 16 anos. Então, com 14 anos, ele pode entrar na aprendizagem. Ótimo. Somente como aprendiz. Desculpe. Não, vamos em frente, a gente vai batendo papo aqui, nós vamos encontrando o caminho da nossa conversa. Quando o legislador falou 16 anos, no mesmo parágrafo da Constituição, ele falou, mas tem uma exceção, que é a aprendizagem. Quando você me pergunta qual é a distinção, ele criou duas regras. Uma que é a regra, só 16 anos, e uma exceção. A exceção é a aprendizagem. Então tá aí a resposta à sua pergunta. Quando que é 16, quando que pode é 16 anos. Mas tem uma exceção que é a aprendizagem. Que é 14. Que é 14 que anos. É 14 anos. Exatamente. Antes dos 14, não. Antes dos 14 anos é a exploração do trabalho infantil. Antes dos 16 anos é a exploração, salvo se for aprendizagem. E a aprendizagem é todo um acompanhamento mediante uma entidade totalmente regular, tipo a Martec. A Martec precisa ser totalmente assistida, passa por um rigoroso acompanhamento estatal. O alvará da Martec passa por um criterioso acompanhamento estatal. Várias entidades tentam e não conseguem. Então, quando uma família entrega um jovem para a Martec, pode ter certeza está entregando para uma entidade confiável. Né? E nesse contexto, doutora, qual que é o papel, qual seria exatamente, assim, operacionalmente ou pontualmente, qual seria o papel da justiça aí neste trabalho de combate ao trabalho infantil no Brasil? Porque o trabalho infantil que se dá abaixo dos 16 anos, com a exceção do aprendizado, a justiça tem uma atuação para evitar isso. Como é que a justiça atua nesse sentido? Em duas frentes. Como juíza do trabalho, da infância e adolescência, eu julgo casos que os explorados entram na justiça. Entram na justiça denunciando, dizendo que foram explorados. E aí eu julgo se aquilo porque aquilo é um crime. Sim, né? Exato. Então, eu, como juíza, eu julgo esse processo. Com base certamente na Constituição, nas leis, Ontem, etc. por exemplo, eu julgo o processo de 36 cidades. Ontem, por exemplo, um garoto faleceu em Franca, tendo o trabalho dele explorado. 15 anos faleceu atropelado enquanto trabalhava. Então, esse trabalho jurisdicional é uma das minhas frentes. A outra frente, antes de vir para cá hoje, eu estava numa reunião da rede de proteção da criança e adolescência. É o trabalho institucional. A Constituição obriga que Estado, família e sociedade se unam. A Constituição e o ECA obriga que Estado, sociedade e família se unam na proteção dos direitos da infância e adolescência. Então, o judiciário participa dessa rede de proteção. Então, eu atuo discutindo como que o Estado pode pensar políticas públicas. Então, tem o trabalho de julgar processos ajuizados e pensar políticas públicas, contribuindo. Como que a gente pode melhorar?
Então, o judiciário atua nas duas frentes, julgando casos já acontecidos e tentando prevenir que novos Muito casos não bem. aconteçam. Muito bem. Ô, Ana, nós temos lá na Martec grupos a partir de quantos anos? Você tem grupos a partir já de 14 anos ou, em geral, as pessoas procuram o Martec com mais idade? A maior procura é a partir dos 14 Dos anos. 14. E você tem muitos grupos lá com 14 anos, 14, 15 anos. 14, A 15 anos. maioria dos nossos adolescentes são 14, 15 anos. Tem uma preferência dos jovens por este ou aquele segmento de aprendizagem? Não, os que vão buscar, eles querem aprender. Existem as funções, depois que ele faz 16, 17 anos, ele busca as funções. A maioria deles quer informática. A maioria A informática. maioria informática. Mas os 14, 15 anos, não. Eles querem aprender. Eles entram com interesse em aprender. Eu fico imaginando, doutora, que não seja fácil esse trabalho de combate ao trabalho infantil. Eu imagino que existam muitos desafios aí a serem vencidos, até porque a operação disso é bastante complicada, depende muito de denúncia, depende de uma série de coisas. A senhora conseguiria, por exemplo, mensurar qual seria o principal desafio ou quais são os principais desafios que enfrentam a justiça, a polícia, enfim, toda a rede de proteção? O principal que eu avalio é cultural. Essa barreira que nós enfrentamos de detectar que trabalhar precocemente é nocivo. Então, você começou dizendo que nós começamos a trabalhar muito cedo. Exato. Então, a gente ainda tem dificuldade de entender que é nocivo, é deletério, traz más consequências. Então, nos almoços de domingo, nós estamos acostumados a ouvir que nossos avós trabalharam cedo e não morreram. Qual que é o problema de trabalhar cedo? Então, eu acabei de dizer isso de manhã e vou dizer isso para você que está nos ouvindo, que trabalhar cedo mata, trabalhar cedo mutila, trabalhar cedo adoece. Eu faço uma pauta de audiências todas as semanas, todas as sextas-feiras. E todas as sextas-feiras tem um jovem que morreu, tem um jovem que adoeceu, tem um jovem que se mutilou. Então, se você ouvir nas suas conversas com amigos, com vizinhos, com parentes, que ele pessoalmente não adoeceu, dê parabéns a ele, congratule-o, mas diga que você conhece vários que morreram. Eu queria até colocar uma coisa para vocês duas que atuam diretamente nessa área de trabalho infantil, né? Uma defendendo as crianças e adolescentes para não serem explorados e a outra preparando adolescentes para ingressarem no mercado de trabalho. Eu fico imaginando, por exemplo, que essa sensação de necessidade de trabalhar, que o próprio jovem às vezes tem com 14 anos, com 15 anos, e que tem a vontade. Eu tenho um neto de 15 anos que quer trabalhar, vovô, me leva para trabalhar no escritório com você, e enfim, eles têm essa perspectiva de irem para o trabalho. Ir para a escola, por exemplo, ir para a Martec, que é uma escola preparatória para o trabalho, para o mercado de trabalho, produz igualmente esta sensação de que estou trabalhando ou que estou me preparando para o trabalho, ou esse já é o início, essa já é a porta de entrada. Você tem essa visão já? Você Sim. consegue ter essa visão? Sim, porque eles entram lá já com aquela visão de que eles vão trabalhar e não é isso. A lei da aprendizagem, eles ficam 10 dias em curso inicial e eles acham que eles já vão para a empresa. Então, eles vão, primeiramente, a gente dá toda uma palestra, conscientiza ele que primeiro ele tem que pensar em estudar. Então, que a legislação fala que ele tem que estar estudando para ser um aprendiz. Ele tem que estar no ensino médio ou no fundamental, no 8º ou no 9º ano do fundamental. Sim. Então, ele é preparado para o mercado de trabalho. Então, ele não vai... Ele acha que ele já vai chegar e já vai para o trabalho. Já vai produzir, já vai para o trabalho. E voltando um pouquinho ao seu assunto, a doutora estava dando uma palestra sobre o ECA, a gente tem muita dificuldade em números. Hoje a gente não sabe a quantidade de adolescentes que estão no mercado informal. Ou seja, no trabalho que não é legalizado. Tem muito adolescente aí, você não tem ideia. Então, tem 12, 13 anos, trabalham como domésticas, né, doutora?
Tem várias funções que eles não podem exercer e eles exercem. Por falta de denúncia. Sim. Porque eu não compreendo que aquele é uma exploração ilícita. Agora, existe uma coisa que existe uma verdade, não é, Ana doutora? Existe uma verdade. Nós temos um problema social no país que, de verdade, muitas famílias necessitam muito de agregar alguma renda a mais para Sim. poder sobreviver. Foi o caso da minha família, por exemplo, lá atrás, quando eu fui trabalhar quando criança, a minha família precisava mesmo que eu trabalhasse, etc. Bom, aquilo tá no passado, eu não quero usar isso como argumento, mas existe essa realidade social que é de necessidade de trazer alguma renda para casa. Agora, por outro lado, há que se compreender que chegou-se à conclusão, como a doutora disse, que é extremamente nocivo que uma criança vá para o trabalho com 13, 14, 12, 13, 14 anos. Ela precisa se formar. Muito bem. Nós temos entidades como a Martec, por exemplo, que estão aí para formar. Eu queria pedir para a senhora, doutora, fazer um balanço. Assim, como é que a gente pode equalizar essa realidade da sociedade com essa necessidade, com essa verdade que é a formação primeiro para depois ir para o trabalho? Eu creio que trabalhando nessa área, a senhora Claro. deva ter uma narrativa para explicar isso. Todo mundo pergunta isso. E é equivocada a denúncia de que trabalhar cedo é ruim se você não tem a resposta. Para vir para esse trabalho, nós temos que te dar uma resposta. E temos que te dar uma resposta. Sim. Então, a resposta é: o Estado, como responsável por essa criança e adolescente, conforme o artigo da Constituição que eu mencionei, 227, tem que dar amparo. Por isso que você precisa defender políticas públicas, por isso que você precisa defender Bolsa Família, por isso que você precisa defender o PET, porque nós temos um fluxograma, o ECA exige que o Estado fale assim, ó, a criança não pode trabalhar. Então, essa família tem que ser assistida pelo Bolsa Família. Pois é, alguém, de alguma forma, precisa suprir O que essa o criança que essa crise geraria, né? Porque o Bolsa Família acolhe essa família e exige que para essa família receber o Bolsa Família, essa criança esteja na escola. É um fluxograma. Não é só dar o peixe, é exigir que essa família mantenha essa criança na escola para ela receber o Bolsa Família. Então, é um fluxo de resgate. Porque a ideia desse tipo de ajuda, desculpa cortar, mas a ideia desse tipo de ajuda é exatamente forçar a o progresso dessa família. É um ciclo de pobreza que gera o trabalho infantil e consequência, mais pobreza. É um ciclo inexorável. Vai piorando, né? Então, experimentando que você tenha ido para o trabalho cedo, durante séculos, viu que você foi para o trabalho cedo e continua no trabalho cedo, geracionalmente. Isso não deu certo. Agora impedir que você vá para o trabalho cedo, Exato. dar política pública para sua família, permitir que você estude, e aí eu sou fruto de política pública. Depois de mim, ninguém mais teve trabalho infantil na minha família. E depois de mim, todo mundo foi para a universidade. Todo mundo. Meus irmãos, meus filhos e meus sobrinhos. Na minha família, ninguém mais deixou de ir para a faculdade. Você resgata alguém do ciclo da pobreza... Vai todo mundo atrás. É uma pedrinha que você joga no lago que movimenta todo mundo. E é engraçado que me parece que lá mais para trás havia até um certo interesse da elite que este ciclo se mantivesse. Porque era deste ciclo que saíam os serviçais, era daqui que saíam as pessoas que serviriam a elite. E é muito bom quando a política pública entra em ação e interrompe isso. Alguém tem que ir lá e quebrar esse ciclo da pobreza. Então, eu nunca acreditei em denúncias que não trouxessem soluções. A solução está aqui, a solução está na Martec, a solução está nas entidades. Porque assim, o garoto quer mesmo um dinheiro para um tênis, ou ele vai encontrar na aprendizagem, ou ele vai encontrar no crime.
Exatamente. E instituições assim como a Martec, e que é uma instituição seríssima, como a senhora mesmo disse, que para chegar a ser uma escola oficial, né, Credenciada. ela é credenciada, ela precisa passar por uma série de crivos, É. né? Entidades assim prestam um serviço incomensurável para a sociedade. Na quebra deste ciclo Sim. vicioso aí que produz miséria, miséria produzindo miséria, É. miséria. E quando entra a Martec em cena, a Martec vai lá e pinça, como a senhora disse, e que a senhora foi fruto disso, né? Eu fui fruto disso. Fomos pinçados do meio desse ciclo, né? E Falando. para você ter ideia, Gera, nós temos alunos que deixam a aprendizagem, deixam o trabalho e fazem a opção para o estudo. Falam, não, eu não vou dar continuidade no meu contrato, não quero ser efetivado, que eu vou para uma universidade. Olha que Então, maravilhoso. a aprendizagem, ela abre. Além de tudo, faz esse serviço, que é abrir a mente da pessoa e mostrar para o jovem que é importante se formar, não é? Sim, isso. E não posso dizer para você que é meia dúzia, são 10. São vários adolescentes que falam, olha, eu não quero efetivação porque eu quero uma universidade, eu prestei concurso, eu prestei vestibular e passei na universidade. Que fabuloso. Nós temos vários. É possibilitar o jovem vulnerável de sonhar. É maravilhoso, isso é maravilhoso, né? Agora, doutora, Ana, não sei qual de vocês duas poderiam me responder. O nosso, aliás, estou avisando aqui, nós estamos chegando ao final do nosso vídeo aqui, porque já o nosso tempo está indo, mas a gente fica aqui conversando o resto do dia, se deixar, né? Que tipos de trabalho são mais comuns existirem no mercado, que são praticados por crianças, por adolescentes que estão ainda antes dos 16 anos? Tem uma estatística disso? Que tipo de trabalho que absorve esse tipo de mão de obra? Eu vou deixar a Ana complementar e vou dizer que nós reivindicávamos um diagnóstico em Ribeirão Preto há anos, né, Ana? Há anos. E com felicidade eu comunico aí quem está nos ouvindo que acabamos de celebrar o contrato com uma empresa do sul do país, que começa agora, no mês que vem, a fazer esse diagnóstico. Nós não temos esses números. Nós sabemos que as pessoas custam a denunciar por conta dessa questão cultural, mas nós sabemos que tem muita criança, notadamente meninas pretas, trabalhando em domicílios, mas o diagnóstico com números exatos vai sair até o final desse ano. Que o CDMCA contratou uma empresa para fazer esse diagnóstico e nós teremos muito prazer em trazer os números oficiais até o final desse ano. Queremos ter a honra de divulgá-lo aqui no nosso podcast. Ana, que tipos de trabalho que absorvem essa mão de obra infantil ou de adolescentes que são explorados? Hoje nós temos várias funções que eles são explorados, principalmente nas pequenas cidades. As domésticas, né? Os meninos que fazem a manutenção predial, são várias vagas. São vários setores que empregam esses adolescentes que não podem trabalhar. Que não poderiam, né? Que não poderiam trabalhar como um CLT ou como aquele adolescente que não tem nenhuma segurança. Sim. Nenhuma segurança. E agora vem aí essa pesquisa aí que vem contribuir para nos ajudar a saber qual é a nossa perspectiva, onde a gente vai poder atuar com mais firmeza. Sim. E ajudar a criar política pública, né? Exatamente. Levar o município, a Câmara Municipal, para construir política pública a partir de dados que não tínhamos até agora. Eu queria pedir uma coisa para vocês duas. Eu preciso encerrar o nosso vídeo, não vamos encerrar o podcast nunca encerra, mas eu preciso encerrar este vídeo em respeito a quem está nos assistindo, porque estatisticamente também um vídeo com mais de 20, 30 minutos, as pessoas não ficam assistindo, é muito tempo, é muito cansativo. Então eu quero encerrar esse vídeo, mas já dizendo para vocês que nós não vamos terminar aqui a nossa conversa, quero convidar vocês a gravar um novo vídeo e a gente deixar 2 vídeos aqui, parte 1, parte 2, para as pessoas também poderem selecionar, quero assistir, não quero assistir. Então, se vocês toparem gravar mais um vídeo, eu tenho aqui muito assunto para tratar com vocês,
como, por exemplo, como funciona o programa de aprendizagem da Martech, uma série de outras coisas que eu quero tirar dúvida aqui com a doutora sobre a legislação. E vocês topam gravar mais um? Tô com roupa de ficar. Roupa de ficar foi bom, hein? Eu também estou com roupa de ficar. Eu só vou tirar essa blusa porque está muito calor aqui. Então tá bom, muito obrigado por ter nos acompanhado ao longo desses 25 minutos do nosso vídeo. Nós vamos encerrar esse vídeo, mas eu quero já te convidar para a parte 2. Inscreva-se no nosso canal, assinala aí o sininho. Eu sei que você vai fazer isso e você vai ser notificado assim que nós colocarmos a parte 2 deste nosso papo, porque você vai assinalar aí o nosso sininho e as notificações. Obrigado pelo seu carinho, obrigado a vocês duas por estarem conosco. Obrigada. Estaremos aqui na segunda parte. Obrigado.